Amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a mais um planejamento de trabalho aqui junto comigo. Faremos juntos esse planejamento para quinta-feira, dia 8 de setembro, pós-feriado, um dia repleto de jogos da Conference League, Europa League e também como destaque o jogo da volta da semifinal da Sul-Americana entre o Atlético Goianiense e o São Paulo, tá? De antemão, eu não vou conseguir comentar muita coisa sobre a Champions, e eu tenho comentado muito lá no meu Telegram, se você não me segue, o link está aqui embaixo, porque eu estou gravando esse vídeo antes de começar os jogos das 16 horas da Liga dos Campeões nessa quarta, feriado, tá bom? Então vamos para o nosso planejamento. Lembrando para vocês, hoje vai ser um dia onde eu vou selecionar o máximo possível dos jogos, porque se tratando de Conference, principalmente, é uma competição que envolve geralmente o quarto e até mesmo o quinto colocado de competições que eu não trabalho. Então é muito difícil você ter um conhecimento grande sobre determinadas equipes, tá bom? Então toma muito cuidado. Minha dica que eu deixo para você nessa quinta-feira e nas próximas quintas-feiras de Europa, toma cuidado com o que você seleciona, tá? Não é pela quantidade de jogo em si, acho que a gente já passou por vários dias, por exemplo, sábado é um dia cheio de jogos. É muitas das vezes pela falta de conhecimento. Isso não quer dizer que não conhecer a equipe, não quer dizer que você não possa aplicar metodologias ali, tá? Mas o tipo de metodologia que eu trabalho exige um conhecimento prévio das equipes. É de cada um. Cada um trabalha de um jeito, não estou aqui para cagar regra, tá bom? Espero que eu consiga te ajudar então no que eu vou separar, tá? E se você for fazer algo diferente, não tem problema, comenta aqui embaixo os jogos que você quer fazer, por que você quer fazer esses jogos, para me ajudar também. Às vezes você tem uma informação relevante, assim como eu tento ajudar você, você tenta me ajudar também. Fechou? Então vamos começar aqui. Antes, deixa eu pedir um favor. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, já deixa aí o like no vídeo, se inscreve. Estamos chegando a 184 mil inscritos aqui no canal. É muita coisa para um canal de trades. Fico muito feliz. Beleza? Posso contar com você? Então, vamos embora. Vamos começar matando aqui a Conference League, que é a competição que eu vou ter mais equipes desconhecidas, né? Porque é a terceira divisão da UEFA, tá? Então vamos começar da seguinte maneira. Vou trazer para cá equipes que eu trabalho, que eu costumo trabalhar, tá? Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nas classificações dos grupos da Conference, tá? Vamos ver aqui, ó. No grupo A, eu tenho a Fiorentina, que eu trabalho com bastante recorrência aqui na Itália. O Başakşehir não é uma equipe que eu trabalhava muito bem na Turquia, então já estou eliminando ela. O West Ham é uma equipe que de vez em quando na Inglaterra ela surge no meu quadro de trabalho, mas muito por conta da equipe que está jogando contra ela e não necessariamente por conta dela. Então é uma equipe que eu vou deixar de fora. Eu tenho a curiosidade, eu acho que é uma das favoritas pela competição, mas eu não conheço a equipe, tá? No grupo C nós temos o Vila Real, é um time também um pouco longe do meu conhecimento, mas a última partida que eu fiz do Vila Real, e eu já compartilhei com vocês no Telegram, que foi talvez o melhor trabalho que eu tive no final de semana passado, foi no Vila Real. Então eu vou dar essa chance de assistir o Vila Real de novo, tá? Ele vai jogar contra o Lech Poznan. O grupo D, o Colônia, que é uma equipe que eu trabalho, não sei porque não tá dando pra rolar pra baixo aqui, deve ser o tamanho do monitor. Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui o tamanho da tela. Aí deu. Aqui, ó, o Nice. Desculpa, o Colônia é uma equipe que eu acompanho muito na Alemanha. Com a perda do Modeste agora o time está jogando um pouco mais pelo chão, tá? O Nice é uma equipe conhecida na França, mas não está dentro da minha cartilha de trabalho. Então eu venho mais pelo Colônia no grupo D. O grupo E nós temos o AZ Alkmaar, também é uma equipe que eu não trabalho muito na Holanda. No grupo F a gente tem o Shamrock Rovers perdido aqui da Irlanda e o Molde, né? Também são equipes que dá para observar, estão mais presentes assim no meu trabalho. No grupo G faz muito tempo que eu não trabalho o Slavia nem o Sivasspor, o Cluj então nem se fala, foi lá no início quando eu fazia faculdade ainda. E o grupo H nós temos o Basel, tá? Acho que é um pouco mais conhecido, mas também faz tempo que eu não trabalho. Então vocês conseguem perceber que essa é a minha opinião, é o que eu imagino da competição, porque são equipes que faz tempo que eu não trabalho. Eu posso listar para vocês que 90% dessas equipes eu conheço, porque em algum momento da minha vida eu trabalhei esses jogos quando eu estava começando. Mas no atual momento eu não sei como essas equipes jogam, quem são os melhores jogadores, é muito distante para mim. Aquele tipo de relatório que eu faço na Champions, eu sei que eu vou trabalhar quase todos os jogos, aqui eu não tenho essa percepção, tá? Então vamos voltar aqui para
pro radar e vamos ver o que a gente consegue tirar. Ó, a Fiorentina joga com o Rigas a 1,12. Esse tipo de cotação não me interessa, tá? A Fiorentina ainda mostra muita fraqueza na parte defensiva dos primeiros jogos que eu vi na Itália. Ofensivamente tem sim um time bom, ainda não deu tanta liga, mas tem sim um time bom. O Jovic e o Arthur Cabral são os principais destaques ofensivos da equipe. Eu vou deixar passar por conta dessa cotação, tá? Vamos lá. O Villarreal joga com o Lech Poznan, um excelente time, esse time do Lech Poznan. Se não me engano é da Polônia. Eu posso fazer confusão aqui, deixa eu ver. Lech Poznan é o time da cidade de Poznan. Eu acredito que sim, né? Polaco, exatamente, é da Polônia. O Villarreal me chama a atenção para trazer para um back pelo jogo que eu vi do Villarreal contra o Elche, tá? Esse último jogo aqui, ó. 4-0, tá? Foi um jogo que me deu muita confiança. O Lech Poznan, na Europa, ele é considerado um time muito agressivo, muito ousado. Então eu quero ter certeza que o Villarreal vai conseguir neutralizar isso para poder trabalhar esse jogo, tá? Então é uma observação, eu quero vir consultar esse jogo. Aí nós temos aqui a Áustria Viena, o Apoel, o Eslovaco, Partizan, o Nice com o Colônia. Esse jogo, a gente vê um mercado indeciso. Então aqui eu quero trabalhar correções de preço, né? O mercado vai entrar sem viés. Se uma equipe começar melhor do que a outra, eu posso ter aqui situações para trabalhar as correções no match odds. Lembrando que o Colônia é muito forte de cabeça, mesmo com a saída do Anthony Modeste para o Dortmund. O Colônia tem se virado muito bem e no último playoff, para se classificar para esse jogo, foi contra aquele time, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Foi contra o Videoton. O Colônia utilizou muito da bola aérea para se classificar, tá? Então, para mim, jogo sem viés. Eu acredito que o Nice também tem um time forte, mas eu conheço mais o Colônia, então é pro bem e pro mal. Eu conheço o Colônia para poder trabalhar a favor dele e também contra ele, se precisar, tá? Balkany Cluj, não. West Ham e Steaua Bucareste, também não quero por conta de não conhecer tanto o West Ham. O AZ Alkmaar também não. Molde e Ghent. Eu poderia colocar esse jogo aqui também para correção, mas geralmente quando eu trabalho o Molde, eu trabalho a favor dele, né? E eu não sei o que esperar aqui, mas também pode ser um jogo para correção de preço, tá? O Shamrock Rovers e o Djurgårdens, da Suécia, se eu não estou enganado, e da Irlanda, né? Posso estar fazendo confusão, mas acredito que é isso. O Shamrock é muito bem dentro de casa, chuta muito bem de fora da área, excelente time de cabeça, mas não costuma fazer bons segundos tempos, pelo menos é o que eu lembro, tá? Também é um jogo que você pode trabalhar aqui, match odds. Um alerta que eu vou deixar para vocês, cuidado com a liquidez, tá? Porque vocês conseguem ver aqui um multirão de jogos e também a mesma coisa na Europa League. Então são, por exemplo, aqui na Conference nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos às 16. Junta mais 8 da Europa League. Então são 16 jogos às 16 horas. É humanamente impossível você conseguir se concentrar em tudo e, obviamente, a liquidez vai estar dividida. Tá? Então, muito cuidado. Dá para também buscar alguma coisa aqui relacionada à correção, mas cuidado com o horário. Depois, lá na frente, se eu ver que está empacando o horário, eu excluo alguma coisa. Sivasspor Slavia não, Basel não e Slovan Bratislava e Žalgiris também não. Então, dos jogos aqui da Conference, 4 partidas que eu posso observar pelo conhecimento das equipes, tá bom? Vamos falar de Europa League agora. Voltamos para cá e vamos dar uma olhada nos grupos da Europa League. Arsenal a gente está acompanhando mais de perto na Inglaterra. O Bodo Glimt também é um time que a gente tem acompanhado bastante na Noruega. O PSV, para quem acompanha a Holanda, também é um time conhecido. O Rennes na França é um time muito bom, tá? O Fenerbahçe, que é uma equipe turca que eu estou acompanhando também. O Kiev jogou agora com o Benfica nas eliminatórias da Champions. É um time que ainda tem esse problema todo da questão da guerra, mas é um time não tão fraco, dá para observar. Roma e Betis também são equipes que eu tenho trabalhado. O Betis tenho voltado a trabalhar, né? Mas a Roma é uma equipe que eu tenho trabalhado muito de perto. A Roma é a atual campeã da Conference League, por isso que ela ganhou vaga para disputar aqui a Europa League. No grupo G, no grupo D, nós temos União Berlim, que é da Alemanha, muitos conhecem, obviamente. União Saint-Gilloise, o atual campeão da Bélgica, se eu não estou enganado.
o Malmo, também da Suécia aqui, e o Braga, quarta força ali de Portugal, muito bom time também. Grupo E, o United e a Sociedad. O United eu tenho trabalhado um pouco mais nesse início de temporada. A Sociedad perdeu o Isaac, que foi para o Newcastle, né? O Sheffield Tiraspol é uma equipe conhecida recentemente pelas pessoas. Se eu não me engano, é um time do Chipre, o Tiraspol. Da Moldávia, não é do Chifre não, da Moldávia. Omonia Nicosia. O Tiraspol teve na fase de grupos da Liga dos Campeões na temporada retrasada, se eu não estou enganado. Aí aqui no grupo F nós temos Feyenoord, Lazio e Midtjylland. O Midtjylland a gente viu também nas eliminatórias da Champions com o Benfica. A Lazio a gente acompanha quase que o tempo todo. No grupo G nós temos o Nantes, que é um bom time na França também, mas eu não acompanho tanto. O Freiburg e o Olympiacos, que agora se reforçou com o Marcelo, né? Mas mesmo assim o time do Freiburg é o mais, que eu mais conheço. E no grupo H, vocês não estão vendo aí, talvez, a gente tem o Ferencváros lá embaixo, que é um time que já teve na Champions também, muito agressivo no contra-ataque. Trabzonspor, que é um time que eu estou acompanhando na Turquia. O Estrela Vermelha e o time do Mônaco, tá? Então, são grupos um pouco mais familiares. Vamos então para selecionar o que a gente pode fazer. O Arsenal, com essa cotação de 1,30, se o Arsenal não focar só na Premier League, se o Arsenal também quiser disputar essa Copa, dá para tentar buscar algo a favor do Arsenal aqui, tá? Porque o Arsenal está com um time muito encaixado. Aí tem que ver se o Arteta vai, de fato, levar a equipe titular nessas fases de grupos ou não. Às vezes vai querer colocar o time misto, e isso pode acontecer, isso é muito frequente, tá? Colocar um time misto para jogar, então toma cuidado com isso, tá? PSV e Bodoglin, não tem outra coisa para colocar aqui a não ser o mercado de gols. O Bodoglin é um time muito agressivo, o PSV é um time também que vai para cima, é muito bom de contra-ataque. Não colocaria esse back PSV por saber da força do Bodoglin, então muito cuidado aqui, tá? Fenerbahçe e Dinamo. A gente acabou de ver a performance do Dinamo contra o time do Benfica. Talvez a gente consiga encontrar alguma possibilidade de ler a pior equipe em campo aqui. Tá? O Fenerbahçe é um time que está encaixando com o esquema do Jorge Jesus. O Rennes é uma equipe que eu gosto na França, mas que não conheço tanto, então eu vou deixar de fora. A Roma contra o Ludogorets é outro jogo que eu acho que dá para explorar alguma coisa em ler a pior equipe. De novo, vou fazer a mesma ressalva do Arsenal. Se a Roma jogar com o titular e se a Roma mostrar interesse. A Roma, quando jogou a Conference League, durante a fase de grupos praticamente inteira fora de casa, ela tomou porrada, porque ela não se concentrava no jogo, ela não estava a fim de jogar. Quando ela começou a passar de fase, aí ela começou a colocar os titulares. Quando precisava reverter um placar, entrava os titulares. E aí sim a Roma acabou sendo campeã. Mas, cuidado aqui, confiando na camisa da Roma só pelo fato de ser a Roma, tá? Às vezes, no início da competição, o Mourinho vai acabar utilizando um time um pouco alternativo. Mas dá para tentar buscar algo contra o Ludogorets no live. Mesma coisa vale aqui para o Bet, só que a odd do Bet já está mais esmagada, né? Então se fosse fazer alguma coisa seria no Beck. Eu vou deixar o Betis de fora porque é uma equipe que eu estou voltando a trabalhar na Espanha agora e eu tenho trabalhado mais o Betis dentro de casa, tá? Malmo e Braga, para mim, jogo para correção de preço. Dois times que, na minha opinião, se equiparam, inclusive o Braga é até mais favorito. Hoje, eu acho que o Braga começou de uma maneira muito forte em Portugal, então precisa ser respeitado, tá? União Berlim contra União Saint-Gilloise, atual campeão da Bélgica, se eu não estou enganado, contra o Berlim, que começou muito bem na Alemanha nessa temporada, tirou ponto do Bayern já conseguiu empatar com o Bayern. Para mim, essa odd do Berlim poderia estar um pouquinho mais alta, tá? Porque o Saint-Gilloise é um time muito chato. Então eu colocaria esse jogo ou com uma possibilidade de ler a pior equipe em campo ou uma possibilidade de gols, tá? Porque o Berlim tem um bom contra-ataque. United e Sociedad. Acreditamos ou não nesse bom início do Ten Hag? Será que já é o suficiente para a gente ver um Leia Real Sociedad? Porque o United tem levado muito perigo aos seus adversários no contra-ataque, com Rashford, com Sancho e agora também com o Antony. E aí me causa essa sensação, será que a odd do Sociedad esticada desse jeito não vai ser complicado? Porque para a gente trabalhar Leia Sociedad, no caso, para eu aplicar um Leia pior equipe em campo aqui direcionado, eu preciso de uma Sociedad sem a bola, sem tanta ação ofensiva. E o United tem gostado de jogar de forma reativa. Eu acho que tem a ver com a transição. Eu acho que é uma forma que o Ten Hag encontrou de conseguir pontuar, né, e fazer a sua transição ao longo do tempo.
Então eu estou um pouco receoso com esse jogo. Eu vou marcar com uma possibilidade, tá, de trabalhar aqui um layer per equipe em campo, mas o United não costuma me passar confiança, tá? Lazio e Feyenoord, para mim é um jogo para gols, tá? Eu colocaria como correção de preço também, mas eu não posso descartar de colocar esse jogo para gols, pelo estilo de jogo no Feyenoord e pelo forte jogo aéreo também da Lazio, finalização de fora da área com o Luiz Alberto, o Immobile também é muito bom, tem que ver se vai estar com o time titular, óbvio, tá? O Midtjylland é um time muito aberto, muito agressivo verticalmente falando em transições, mas eu não conheço tanto o Sturm Graz, que eu acho que é da Áustria, né? Posso estar fazendo confusão. Então o mercado está bem indeciso, pode ser um jogo para gols, mas eu vou deixar de fora, pela quantidade de jogos aqui. Freiburg e Karabag. O Karabag é do Azerbaijão. O Freiburg, eu confio demais no time do Freiburg defensivamente, é um time muito forte pelo alto, mas eu tenho meus receios aqui de trazer esse jogo para back, porque eu não acompanho o Karabag, é tipo apostar no escuro, né? Mas eu vou deixar essa possibilidade de ver se o Freiburg vai conseguir impor o seu jogo aqui, tá? O Freiburg é um time muito bom, tem que ver se ele vai... Eu já acompanhei o Freiburg nessa temporada em casa, em que mesmo ele sendo melhor que o adversário, ele recuou para jogar no contra-ataque. Se isso acontecer, olha no mercado de gols, tá? Nantes e Olympiacos são dois times que eu conheço, mas que nessa temporada eu estou pouco familiarizado com os titulares. Eu sei que o Olympiacos levou um jogador do... Foi do Copenhaga? Acho que foi do Copenhaga que ele levou, que era um dos artilheiros. E o Nantes perdeu o atacante do Frankfurt. Mas enfim, é muito longe para mim. Tá, aqui nós temos então o Mônaco contra o Estrela e o Ferencváros contra o Trabzonspor. Esse aqui eu quero trabalhar alguma coisa no Match Odds para correção de preço. Então, vamos dar uma olhada como é que ficou isso aqui, depois eu volto para o brasileiro. Olha só, às 16 horas, mesmo fazendo um filtro muito bom, aliás, vamos para o dia 8, né? Às 1h45 nós temos 2 jogos para back favorito, 3 jogos para um layer per equipe em campo e 2 jogos para correção de preço. De antemão, eu já te aviso, isso aqui é infundado, tá? Eu não consigo trabalhar esse tipo de situação. Então eu vou ter que começar a excluir, tá? Vou ter que começar a deixar algumas coisas de lado, porque senão eu não consigo me concentrar. Porque se eu tiver a favor do Vila Real, por exemplo, né, ou a favor do Arsenal, isso já me desconcentra das outras partidas. Então vamos ver o que eu posso tirar aqui, vai. De 1h45, não quero tirar nada, né? Eu queria observar bastante esses jogos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas, mais o PSV com o Bodoglin lá embaixo. Tá? É complicado. É muito complicado. Vamos lá. Eu vou tirar o jogo do Fenerbahçe com o Dinamo de Kiev, por achar que o Kiev pode ser sim uma ameaça ao Fener. Tá? Esse time da Roma, fora de casa, ele vai chamar muita gente, ele vai deixar o mercado com uma liquidez muito boa. Mas não necessariamente ele vai ser um bom jogo para trabalhar, tá? Porque eu acho que a Roma pode entrar com um time misto aqui. Mas eu vou manter esse jogo. Eu vou tirar o Malmo com o Braga, que eu acho que é um jogo que vai ser mais difícil de leitura, pode ser mais aberto. Vou tirar o jogo do PSV com o Bodoglin. Não, eu vou manter, porque é só mercado de gols, pode dar certo sim. É isso. Acho que já deu uma limpada aqui. Vamos para as 16 horas. Às 16 horas nós temos o Freiburg, nós temos o United com a Sociedad. Esse jogo vai ter uma liquidez muito boa, vai me chamar a atenção, obviamente. Às 16 horas eu vou tirar o Shamrock Rovers e o Molde com o Ghent. O Ghent é uma equipe que eu não conheço, tá? O restante, eu acho que dá para deixar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola. Por enquanto, a gente vai assim, tá? Não se assustem ao fazer isso. É claro que a oportunidade pode estar exatamente no jogo que eu excluí. Mas se eu não filtrar, você acaba não fazendo nada. Quem quer fazer tudo não faz nada. Eu prefiro passar o dia sem dar um clique do que sair jogando dinheiro para tudo quanto é lado e acabar me frustrando no final do dia, tá? Vamos então para... a Série B do Brasil,
com Criciúma e Bahia. O Bahia vem de uma vitória de virada, se não me engano, dentro de casa contra a Tombense. E o Criciúma vem de um empate com o Cruzeiro, um gol de lateral. Foi besteira o gol que o Cruzeiro tomou do Criciúma. Mas enfim, acabou tomando um gol e conseguiu um empate fora de casa, que foi um bom resultado, para ser sincero, né? Foi um excelente resultado. Nono lugar para o Criciúma, na pontuação que ele está agora com 38 pontos, eu não acho que é um resultado, que não é uma pontuação ainda que exclui o Criciúma de uma tentativa de acesso. Ainda dá. Principalmente se tratando de um adversário direto aqui como o Bahia. É lógico que 12 pontos de diferença já começa a dar aquela sensação de tipo assim, faltando 10 rodadas é muito difícil, mas tentar buscar ali o Vasco, ou até mesmo o Grêmio, é uma possibilidade. É difícil, tá? Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Eu tenho aqui esse jogo com o Criciúma tendo metade das vitórias, né? Metade dos jogos ele vence dentro de casa, saiu na frente em quase 60% das vezes, tem um ataque interessante, tá? Cria mais do que de fato aproveita, poderia estar aproveitando mais. O Bahia fora de casa cede muita chance, mas tem tomado pouco gol por conta da ineficiência do adversário. E aqui, de fato, a gente está pegando de novo um Criciúma que é abaixo da média ofensiva, então talvez o Bahia tenha de novo uma facilidade aqui, né? Mas isso mascara, né, os erros. Um time que cede tanta oportunidade e toma poucos gols é porque o adversário realmente não está aproveitando. O Bahia tem um baixíssimo aproveitamento também na parte ofensiva fora de casa. No primeiro tempo, a gente tem uma leve superioridade aqui do Criciúma, mas é bem leve mesmo, porque o Bahia também consegue vencer os seus jogos, os seus primeiros tempos fora. O número de gols marcados e sofridos é muito parecido, tá? No segundo tempo, a gente já tem uma percepção de superioridade um pouco maior do Criciúma, tá? Apesar de vencer um pouco menos, o Bahia também reduz bastante o seu número de vitória e o Bahia também acaba tomando mais gols, tá? Então, me parece um jogo bem centrado para a leitura, sem viés aqui para você trabalhar correções de preço. Os dois times têm dificuldades nas bolas aéreas, tá? Então, toma cuidado com isso. Para mim, se for fazer esse jogo aqui, jogo para match odds sem inventar a roda. Cruzeiro e Operário, eu vou ser bem sincero e direto com vocês aqui. Para mim, o Cruzeiro é para trabalhar back. Agora, tem jogos do Cruzeiro para back e tem jogos que não são. Primeira coisa, eu descarto os jogos do Cruzeiro fora de casa. Trabalhar a favor do Cruzeiro fora é difícil, porque o Cruzeiro não consegue manter o mesmo empenho que faz dentro de casa. Agora, dentro de casa, quando entra com todos os titulares e que está com vontade, o Cruzeiro é um dos únicos times na Série B que consegue me proporcionar padrão de back. O Grêmio já chegou a dar esse tipo de padrão. Mas o Cruzeiro, nos últimos jogos, contra a Chapecoense não, no último jogo contra o Criciúma não estava tão bem, mas o Operário está vivendo uma fase muito ruim, e se eu não me engano, o Cruzeiro vencendo, ele já garante o acesso para a Série A, então vai estar lotado de novo o Mineirão, se for jogar em Minas, obviamente, que ele chegou a jogar em Brasília. Então, para mim, aqui é mais um jogo para tentar buscar um back ao Cruzeiro, tá? E para fechar, já são quase 4 horas, eu tenho que fazer aqui a Champions, nós temos São Paulo e Atlético Goianiense. Primeiro jogo 3-1 para o Goianiense, é um resultado horroroso para o São Paulo, mas não é o fim da vida, né? Ao final de contas, o Corinthians também tinha perdido por 2 gols de diferença lá em Goiânia e conseguiu reverter. O que vai dar a nota desse jogo é o seguinte: trabalhar back São Paulo é uma linha muito tênue. Por quê? Porque o São Paulo ele não costuma ser um time que proporciona backs, né? Por exemplo, ontem o Palmeiras, que acabou sendo eliminado, ele começou de forma muito explosiva. Eu estava construindo a minha leitura de back quando ele marcou. Então, tudo bem, mas ele daria para mim uma leitura de back. O São Paulo já é mais complicado. Tudo vai depender do comportamento de quem? Do goianiense. Se ele se comportar do jeito que se comportou na Arena do Corinthians, ele vai acabar eliminado de novo. Porque se ficar só recuado, os gols vão entrando, e aí, quando ele tiver que ir para cima, a situação já vai ficar complicada. O que o Goianiense tem que fazer é explorar a linha alta do São Paulo, é não se recuar totalmente. É jogar em cima do erro, é jogar de forma vertical, é aproveitar a linha alta do São Paulo. E aproveitar os erros de passe do São Paulo para poder buscar o contra-ataque. Se isso acontecer, e isso deve acontecer, o mercado de gols aqui fica muito mais atrativo, e é por aqui que eu devo ir, tá? Além das bolas aéreas a favor do São Paulo. Agora, se o Goianiense se trancar lá atrás e só deixar o São Paulo vir, esse back ele pode começar a ter valor. Eu só não devo entrar aqui porque qualquer escapada do Goianiense pode ser perigosa, tá? Isso pode gerar, às vezes, uma falta para expulsão. A gente sabe que
o São Paulo vai entrar muito pilhado, ele tem que resolver, tem que fazer um gol logo, tá? Então eu acho que esse jogo aqui pode ter uma tendência de gols sim, tá? Afinal de contas, o São Paulo precisa vencer por 2 gols de diferença para pelo menos levar esse jogo para os penais, tá? Na minha opinião, é um jogo mais para gols do que propriamente para poder explorar algo no Match Odds. Vamos dar uma olhada aqui no PDF utilizando o brasileiro, tá? Utilizando o Brasileirão. Lembrando que o goianiense é muito forte no contra-ataque. Eu tenho o São Paulo vencendo 5 dos 12 jogos em casa. Foi o primeiro a marcar em metade dos jogos. Tem 20 gols marcados em casa, sofreu 14. É uma criação muito boa. O São Paulo, se ele jogar do jeito que ele jogou contra o Flamengo, depois que tomou aquele primeiro gol, ele vai causar um alvoroço na defesa do goianiense, porque ele vai criar muita chance de gol pelo alto na entrada da área com finalização. Ele vai povoar demais, ele vai ter um volume ofensivo muito grande. Isso que eu espero do São Paulo, tá? Poupou o time contra o Cuiabá, é isso que eu espero, um São Paulo forte. Agora, se a gente vai ter condição do goianiense contra-atacar, o mercado de gols parece uma situação melhor. São Paulo deve ter muito mais escanteio aqui, deve usar os escanteios para tentar chegar aos gols. São Paulo costuma ter um primeiro tempo bem melhor, né, faz muito mais gols, mas isso aqui me preocupa, é um time que sofre gol demais. O segundo tempo do São Paulo, ele é mais fraquinho. É isso aqui que eu quero ver, os gols de cabeça. É isso aqui que eu acho que o São Paulo vai explorar contra essa defesa do goianiense. O Corinthians explorou isso muito bem. Agora, lembrem-se, não usem só a estatística do brasileiro, porque isso aqui é jogo de Copa. Isso vale muita grana e vale o ano do São Paulo, porque pode ser que o São Paulo até perca o treinador se for eliminado, né? Porque aí vai sobrar só o brasileiro e a tentativa de se classificar para a final da Copa do Brasil. Então, muito cuidado com o Beck São Paulo. Eu acho que esse jogo ele é mais indicado aqui para o mercado de gols. E quem vai pautar se é para fazer um Beck São Paulo, o mercado de gols ou nada, é o comportamento do goianiense, porque eu já espero um comportamento muito agressivo, com muito volume de jogo do time do São Paulo. Beleza? Então, cuidado, não inventa moda, principalmente cuidado com essa quantidade gigantesca de jogos da Conference. É melhor, às vezes, você não clicar do que inventar moda. Não inventa método no meio do caminho. Eu não estou aqui criticando quem faz jogos de equipes que não conhecem, não é isso. Eu estou aqui criticando você que já tem uma metodologia validada, que trabalha com equipes que você conhece, que só porque o dia está cheio de jogos você quer se envolver em tudo quanto é coisa e jogar dinheiro pro alto. Ou então até mesmo você que está começando, que quer ficar distribuindo grana sem gestão de banca. Quer fazer isso? Utiliza a gestão. Beleza? Você sabe que eu não preciso te dar esse conselho, mas é sempre bom lembrar. Bom trabalho, boa quinta, juízo e faz o simples.